pode viajar com a autorização de residência CPLP? Eu me chamo Mayara Becker Zucco, sou advogada no Brasil e em Portugal e vim falar sobre esse assunto que tem gerado muita dúvida em muita gente. Antes de mais nada, eu preciso explicar que este vídeo é aplicável para pessoas que tenham nacionalidade brasileira. Se você tem outra nacionalidade, precisa verificar se aplicam as mesmas condições. Agora vamos então ao assunto do vídeo. Antes de poder explicar para você se pode ou não pode viajar com a CPLP, eu preciso falar para ti como funciona viajar pela Europa sendo um brasileiro. Vamos começar com o mais simples, que é o de turismo. Se você está no Brasil e pretende viajar pela Europa a turismo, você pode viajar até 90 dias na maior parte desses países. Cada país tem as suas próprias especificidades, mas em geral, até 90 dias, praticamente quase todos os países da Europa você vai poder estar viajando. Depois de 90 dias, se você quer permanecer mais período, você deve solicitar a prorrogação do período de turismo, caso seja o seu caso, permanecer como turista. Pode verificar se esse país ele permite ou não essa prorrogação. Também, a maior parte deles permite essa prorrogação, mas sempre é bom verificar o país de destino, quais são as especificidades. Mas vamos lá. Você decidiu, por exemplo, que quer viajar para a França. Se você quer viajar para a França, você pode permanecer até 90 dias, porque ele faz parte dos países que permitem essa entrada, assim como, por exemplo, Portugal. E não é necessário visto para esse tipo de processo. Basta, então, você ter os documentos que comprovem que você vai realmente permanecer a turismo e não que pretende fazer uma imigração ilegal e morar naquele país. Se, porventura, você quiser viajar em outros países, por mais que inicialmente você tenha decidido ir só para a França, você pode, desde que dentro do período de 90 dias. Se quer prorrogar a sua permanência, tem que escolher um país. Não é possível utilizar a prorrogação de um país e ir viajando em outros. Por exemplo, digamos que você visitou a França, depois a Itália, depois foi para Portugal. Chegou nos 90 dias e você quer permanecer mais período como turista, não como residente, mas como turista. Você pode solicitar a prorrogação por mais 90 dias e permanecer em Portugal. Essa prorrogação não serve para outros países. Isso está escrito em lei. Então, você entendeu aqui como funciona viajar como turista. E de quando conta essa data? A partir de que momento começa a contar os 90 dias? A partir do momento que você pisou no primeiro país da Europa. Então saiu do seu país de origem, foi para a Europa, você vai contar do primeiro dia que você pisou aqui. E aí a partir disso você vai começar a calcular os dias. Lembrando que são dias corridos e não dias úteis. Agora, como funciona quando você é um residente legal em algum país da União Europeia, do espaço Schengen, enfim, desses países que fazem parte da Europa? Como funciona para calcular o período que você pode viajar? O cálculo ele é feito do momento que você sai do seu país de residência legal e vai para outro país. Por exemplo, digamos que eu moro legalmente na Itália e eu quero viajar para Portugal. Eu vou começar a contar os 90 dias do momento que eu pisei em outro país fora da Itália. E não mais do momento que eu saí do Brasil. Então eu posso estar há 4 anos já na Itália e querer visitar a França, a Espanha, Portugal e outros países de maneira legal. E essa data vai começar a contar do momento que eu saí do meu país de residência. Então eu, sendo uma residente legal em Portugal, eu posso viajar para outros países, mesmo já tendo passado muito tempo que eu saí do Brasil, desde que eu respeite essa data de 90 dias a contar do momento que eu saí do meu país de residência legal, no caso, Portugal. Então você entendeu como funciona quando você não é um residente e quando você é um residente, certo? Mas será que se aplica à CPLP essa questão de ser um residente? Essa é a questão do vídeo, então eu vim aqui te explicar sobre isso. Como você já deve ter visto, tem pessoas na internet que dizem que pode, tem pessoas que dizem que não pode, cada uma tem seu fundamento, então eu reuni todos esses fundamentos e vou explicar para você cada um deles. Então antes de explicar, eu já vou te adiantar, não tem uma proibição legal que Portugal fez ou que outros países fizeram que te impeça de sair do país. Você precisa entender isso, não tem nenhuma proibição. Nada te proíbe de sair de Portugal com a sua CPLP. Agora nós precisamos pensar no seu país de destino. Então, se eu posso sair de Portugal com a CPLP e consigo voltar para Portugal com a minha CPLP, eu preciso saber como que é esse país de destino. Então, se falamos do espaço Schengen ou da União Europeia, eu vou te explicar o que se aplica aqui. Bem, lá no início, quando começou essa história de viajar ou não com a CPLP, o Alto Comissariado das Migrações já explicou. Com a RCPLP não é possível viajar. Mas ele falou isso porque Portugal proíbe? Não, como eu mencionei, Portugal não proíbe viajar. Mas o Alto Comissariado explicou que
a RCPLP não é um modelo aprovado pelo Conselho Europeu. Então, a RCPLP, aquele papel, não está nos moldes que o Conselho Europeu aprovou no regulamento 1030/2002. Então, existe um regulamento que especifica que tipos de título de residência são aceitos pela Europa. Então, a RCPLP, por não ser desse modelo, não estaria sendo aceito. Mas vamos lá, vou te explicar sobre esse regulamento e já vou te explicar o restante. Não sai desse vídeo que você vai entender tudo que eu tô falando. Vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela para vocês irem acompanhando enquanto eu leio aqui a parte do artigo que fala sobre o modelo do título de residência que pode utilizar para viajar pela União Europeia. Vamos lá. Artigo 1º. Número 1. Os títulos de residência concedidos pelos Estados-membros. Estados-membros são países que fazem parte da União Europeia. Há nacionais de países terceiros, países que não fazem parte da União Europeia. Então, Estado-membro, Portugal. Países que não fazem parte da União Europeia, Brasil, ok? Então, você é nacional de um estado que não faz parte da União Europeia, Brasil, e mora num país que faz parte da União Europeia, Portugal. Devem, não é podem, devem ser emitidos de acordo com um modelo uniforme e reservar um espaço para as informações que constam no anexo M1. Então, aqui ele está falando bem assim, olha, os títulos de residência que forem emitidos por estados que façam parte da União Europeia devem seguir um modelo, para que a gente, quando pega esse modelo, consiga entender. Então, existe aqui na própria lei dizendo, existe um modelo que você deve seguir. Então, o país ele tem que emitir esse título nesse modelo. E aí ele fala no artigo 2 sobre como que tem que ser as informações desse título de residência, justamente para que você possa, para que esse país possa identificar se realmente é um título de verdade, se não foi fraudado, se aquele título realmente é daquela pessoa, se contém todas as informações que precisa, se tem outras línguas. Então, ele tem as informações que precisam conter nesse documento. E eu vou focar nos principais aqui, tá? Vamos lá. Elementos e requisitos de segurança. O que significa isso? Que deve ser possível identificar que aquele documento não é uma fraude. O próprio artigo fala, para padrões de proteção reforçados contra o risco de contrafacção e de falsificação. Então, esse cartão ele precisa ter condições seguras para evitar uma falsificação de documentos, tá? Você acha que é mais fácil falsificar um cartão de residência que tem elevações no cartão, que tem luminosidades, um monte de coisinhas, igual a nota de dinheiro, sabe? Que tem um monte de coisinhas para identificar se ele é falso ou não. O cartão também tem. Então você acha mais fácil falsificar esse cartão, que é cheio de coisa e número e coisa escondida, ou você acha mais fácil falsificar um papel da CPLP? Né? É uma questão a se colocar aí na mesa. Vamos lá, continuando aqui o artigo. Vou partir direto para a letra D, que eu acho importante só focar nos principais aqui. Especificações técnicas para o suporte de especificações técnicas para o suporte de armazenamento dos elementos biométricos e para garantir a sua segurança. Então, aqui ele está falando sobre ter biometria. No cartão de residência, quem já foi na entrevista do CEF sabe. Quando você vai lá, você tira as biometrias, você dá os seus dedos para tirar a biometria. Então, o cartão, ele colhe a sua biometria. Já a CPLP, você não precisa colocar isso não. Então, já descumpriu outra questão aqui, né? E seguinte... Letra E. Requisitos de qualidade e normas comuns para imagem facial e imagem das digitais. Então, pronto. Aqui já esclareceu tudo. Precisa ter capacidade para registrar a sua fotografia. O cartão de residência, ele tem a sua foto nele colada. Enquanto que a CPLP não tem a sua foto, até por isso que você precisa andar sempre com o seu passaporte. Então o documento ele tem que ser capaz sozinho de trazer todas essas informações e não gerar dúvidas para o agente que está recebendo aquele documento. É por isso que a CPLP, por não cumprir esses requisitos, ela não cumpre com o modelo pré-aprovado pelo Conselho Europeu. E vocês podem ver no final desse arquivo, lá tem os modelinhos do cartão de residência, do título de residência no caso, né? Então, atualmente o modelo já não é tão assim próximo a isso, mas ele cumpre com todos os requisitos, ele tem todas as informações que ele pede. Então, é por isso, né, que a CPLP não cumpre com esse modelo. Mas aí nós temos uma outra questão, que estão falando por aí, que apesar desse regulamento, tem um outro regulamento que fala que, apesar de não cumprir lá com o modelo do regulamento 1030/2002, ainda assim seria possível utilizar a CPLP como um documento que prova a residência legal, né? Nós estamos falando do regulamento 399 de 2016, tá? Eu tô tentando explicar bem certinho aquela aí pra vocês, tá? Porque é realmente muito juridiquês, né? A gente precisa
pessoa explicar da maneira mais simples possível. Então, se você não tá entendendo alguma coisa, deixa aqui nos comentários, tá? Eu quero que vocês possam compartilhar comigo se tá sendo possível entender o que eu estou falando aqui. Mas vamos lá, então, ao Regulamento 399 de 2016. Dizem por aí que é possível utilizar o fundamento do artigo 2, que explica sobre as condições do regulamento, e é no número 16 que está falando isso. Vamos começar então pelo que diz o artigo 2. Artigo 2. Definições. Tá? Então é a mesma coisa que eu falei do outro regulamento. Ele está definindo aqui o que é cada expressão, para que quando você leia esse regulamento, você entenda o que é cada coisa. Né? Porque às vezes ele está criando novos termos, e aí você precisa entender o que ele está querendo dizer quando ele fala aquilo na lei, entendeu? Então vamos lá. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por... Vamos lá, rolar pro número 16, que é o foco do vídeo aqui, né? Título de residência. Letra A. Todos os títulos de residência emitidos pelos Estados-membros, país da União Europeia, segundo o modelo uniforme estabelecido pelo Regulamento 1030 de 2002. É aquilo que a gente acabou de falar. Então, esse é o regulamento que nós estamos falando, né, até o momento. Não se aplica aqui a CPLP, como a gente já falou, né? Então vamos para a letra B, que é o que todo mundo tá falando por aí que dá. Todos os outros documentos emitidos por um Estado-membro, país da União Europeia, a nacionais de países terceiros, Brasil, autorizando a sua permanência no seu território. Então, Portugal emitindo uma autorização para brasileiros morarem em seu território, desde que tenham sido objeto de notificação e publicação anterior nos termos do artigo 39. E aí, Mara, o que fala sobre essa parte? Não entendi nada. Aqui tá falando assim, olha, se o modelo que o país criou não segue o nosso modelo pré-aprovado, precisa que você nos notifique. Ó, eu criei um novo título de residência, tô te notificando que eu criei esse novo título de residência e agora eu quero que vocês aceitem esse novo documento. Então o país, ele notifica o conselho para avisar, criei um novo título. Aí o conselho vê e publica para outros Estados-membros verem aquele documento. Então a partir do momento que esse documento é publicado, passa a ser utilizado aquele modelo junto com os outros já aprovados. Então ele diz aqui que mesmo que seja criado outro tipo de documento, ele ainda pode ser utilizado, desde que seja notificado os Estados-membros, certo? O que acontece? Portugal não notificou ainda, tá? Se você quer saber quando Portugal vai notificar, é só você ficar acompanhando lá o jornal oficial da União Europeia. Não é um jornal físico, tá, gente? É um jornal que publica as leis, regulamentos, tudo mais do Conselho Europeu. Então, se você quer ficar por dentro quando Portugal vai notificar, vai ser por lá que você vai saber, pelo jornal oficial da União Europeia. Então, até o momento, até a data de hoje, 30 de agosto, que eu estou gravando esse vídeo, 2023, não foi ainda enviado. Infelizmente não foi ainda enviado. Eu vou publicar esse vídeo provavelmente não nessa data, mas pode ter certeza que eu só vou publicar ele se eu tiver certeza que ainda não foi enviado para o Jornal Oficial da União Europeia. Então, se esse vídeo sair nessa data diferente, é porque ainda não consta lá. Eu acompanho todos os dias e posso te dizer, não saiu ainda publicação dizendo que a CPLP foi aprovada. E na minha opinião, sendo bem honesta, eu acho que Portugal não vai enviar, tá? Por duas razões. Primeira razão, porque a CPLP não cumpre com os requisitos de uma autorização normal. A gente já viu lá no outro regulamento quais são os elementos que precisam conter no título de residência. E CPLP é só um papel, gente. Ela não tem nenhuma segurança. É só literalmente um papel com QR Code. Não tem nem a sua foto, nem seu endereço. Entendeu? Então, ela, de certo modo, não é um documento suficientemente seguro para ser reconhecido como um título normal, igual aos outros, tá? Então, eu acho que, primeiro, por essa razão, né? Porque eu acho que não daria certo essa publicação. Mas a segunda razão é a principal, que eu acho, tá? Portugal é um país que necessita muito de mão de obra. Falta trabalho para tudo aqui, tudo que você pode imaginar. Então, como Portugal precisa de mão de obra, principalmente em subempregos, que são aqueles empregos que não precisam de qualificação, ele não quer dar uma autorização para um cidadão ir para outro país, que é o que muito acontece. As pessoas vêm para Portugal, moram aqui por um período, obtêm ali a nacionalidade e vão embora, ou nem mesmo esperam a nacionalidade, obtêm ali o destacamento profissional, ou simplesmente vai embora, fica lá um tempo e depois volta para Portugal só para não perder a autorização. E Portugal não quer isso. Portugal quer que as pessoas fiquem aqui trabalhando aqui. Então, de certo modo, como a maior parte dos imigrantes são da comunidade de língua portuguesa, penso eu que seja essa a razão que eles não criaram um modelo mais certinho, mais bonitinho. Também tem a lógica de que eles querem acelerar logo as autorizações, sabe, não ter tanto processo parado, mas eu penso que Portugal não tá, então, interessado de mandar os seus moradores para outros países, né? Então, é isso, gente, essa é a minha observação, não tô dizendo que é, pelo amor de Deus, não interpretem errado. Tô dizendo que é o que eu acho, tá? Eu, Mayara, pessoa física, não é nem como advogada, porque isso não tem nada a ver com lei, é só realmente a minha opinião como pessoa mesmo, tá? Então eu acho que não vai existir esse envio da CPLP pro jornal da União Europeia, mas pode ser que enviem, né? Então fique acompanhando aí para saber quando eles enviarem. Mas bem, o artigo continua, vamos ver se se enquadra em alguma outra possibilidade. Com exceção, 2 pontos. 1.
das autorizações temporárias emitidas enquanto se aguarda a análise de um primeiro pedido de título de residência, a que se refere a linha A. Então aqui tá falando assim, a pessoa recebeu uma autorização de residência temporária e ela tá esperando um outro pedido de autorização. Então eu tenho uma autorização, né, a pré-autorização de residência, porque eu tô aguardando lá o meu título principal sair ainda. Não é o caso da CPLP, infelizmente, porque a CPLP ela já é um título de residência, então ela não serve para você aguardar um outro processo. Não, ela é só um título já, ela já serve por ela mesma, você não pode nem substituir enquanto ela é válida, né? Ou de pedido de asilo. Não é o caso da CPLP também. Então, aqui no izinho não serve, tá? No primeiro item aqui não serve a CPLP, nem como primeiro pedido e nem como asilo. Vamos no número 2, então. Dos vistos emitidos pelos Estados-membros segundo o modelo uniforme previsto no Regulamento 1683/95 do Conselho. Também aqui não se enquadra, porque a RCPLP é uma autorização de residência. Visto é outra coisa. Eu sei que muita gente fala, visto CPLP. Visto não é visto CPLP, gente. Visto é o que tira fora de Portugal para você entrar no país e aqui fixar a residência. Então a CPLP não entra em nenhum momento nesse item 16. Tá? Eu não entendo quem que tá falando por aí que se aplica, sinceramente. Eu acho que as pessoas estão analisando parcialmente as informações e estão falando por aí como se fosse real. Eu acho que isso é uma irresponsabilidade muito grande, inclusive, sair informando as coisas sem nem entender direito sobre o regulamento em si. Mas pronto, esclareci para vocês sobre os dois regulamentos. É isso que fala a lei sobre essa situação. Então não tem aqui na lei uma justifica que diga que os países da União Europeia, do espaço Schengen, sejam obrigados a reconhecer que você é um residente legal sem que você não cumpra com essas situações. Então a CPLP não entra aqui. Não entra aqui. Agora vamos ao resultado final. Pode ou não pode viajar pela CPLP, com a CPLP pela Europa, né? Não existe uma proibição em lei, tá? Como eu falei já antes, não existe nada na lei que proíba a sua viagem pela Europa. Nada. Não existe nada na lei que proíba você de sair para Portugal e voltar para Portugal com a CPLP. Inclusive, se você assim fizer, você vai conseguir sair legalmente e entrar legalmente. Porque para Portugal você mora legalmente, a sua CPLP é mais que válida. A questão aqui não é sair ou entrar em Portugal. A questão é o seu país de destino, tá? O seu país de destino, ele não é obrigado a te reconhecer como residente legal se você não cumpre com o que a lei manda. Certo? Então, uma vez que você tem um modelo de autorização de residência que não segue o que a própria lei diz que os países devem aceitar, aquele país ele tem a opção de aceitar ou não. Então, por isso que a gente vê pessoas dizendo na internet, eu consegui viajar, fui parado na imigração, teve um controle de fronteiras e eu fui parado e aceitaram a minha CPLP, fui viajar e não deu certo, me barraram, nem a companhia aérea deixou eu viajar. Tem relatos dos dois lados, positivos e negativos. Por quê? Porque o país ele tem a opção de aceitar ou não. Ele não é obrigado a reconhecer, porque a lei não fala sobre isso. A lei está dizendo que existe um modelo. Se a sua CPLP não segue aquele modelo, ele fala assim, não conheço esse documento, não sei se é verídico, não tenho como confirmar que ele é seu, não tenho como saber que se as digitais são suas, porque não tem digital, não tenho sua foto, então eu não tenho como assegurar que esse documento é realmente legítimo, eu não vou te aceitar. Ou ele pode simplesmente ler o QR Code e falar, apesar de não ser o modelo que a lei manda, eu reconheço que você é um residente legal e você pode visitar o meu país. Ele vai decidir, entendeu? Então, não é proibido, mas é um grande risco, que o país ele pode não reconhecer você como um residente, e ele não é obrigado, tá? Então, a partir do momento que Portugal mandar o modelo da CPLP, notificar o conselho sobre esse modelo, e ele for publicado no Jornal da União Europeia, passa-se a existir uma obrigação. Então, quando passa a se existir uma obrigação, você vai sim poder utilizar a sua CPLP para viajar, mas por enquanto ainda não existe, tá? Então, meu conselho, sendo bem honesta pra ti, não viaje com a CPLP por enquanto, tá? Não é seguro, você pode sim ser barrado. Inclusive, tem gente aí falando na internet que a companhia aérea pode te barrar, né? Vamos lá. Companhia aérea, ela tem sim competência para te impedir de entrar no voo. Por que que ela tem sim? Porque quando você entra no avião e vai para esse outro país, se você estiver ilegal, ela é multada. Ela leva uma multa, entendeu? Então, se você sair aqui de Portugal, vai para França e lá na França, justamente nesse avião, existe um controle de fronteiras e seja identificado que tem pessoas ali dentro que não poderiam estar visitando a França, a companhia aérea é multada por cada pessoa que está lá sem cumprir os requisitos mínimos, entende? Então, sim, a companhia aérea pode sim te impedir de entrar, porque de acordo com a própria lei, ela que vai verificar quais são os documentos que você está apresentando, entendeu? A mesma lógica que se você tiver um passaporte vencido, ela também pode te impedir de entrar no avião porque você não tem um documento de viagem válido.
Entende? Então sim, a companhia aérea pode sim te impedir de entrar. Então não passe vergonha utilizando esses regulamentos, porque primeiro eles não vão te defender, e sim a companhia aérea pode sim fazer isso, porque não seria justo com a própria companhia aérea ela ser multada por uma coisa que ela não pode impedir de acontecer, não é mesmo? Então é uma questão de lógica aqui, né? Mas enfim, eu espero que eu tenha esclarecido essa dúvida pra você, eu espero que tenha sido claro. Eu sei o quanto é difícil entender essas questões de lei, porque realmente é muito confuso, são muitas palavras diferentes, mas eu tento explicar aqui da maneira mais simples possível. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários, tá? Não esquece, porque eu quero estar acompanhando para saber o lado de vocês, se tá ficando claro, se tá ficando compreensível. E é isso, tá? Minha recomendação é, não viaje por enquanto, espere as próximas situações disso, né? Se vai atualizar, se vai ser possível ou não viajar com a CPLP. Então, por enquanto, não viaje. Só vá para países da comunidade de língua portuguesa. Isso pode. Pro Brasil e voltar, você pode. Para outros países, realmente não. Ah, Mayara, mas eu quero ir para um país fora do espaço econômico europeu, do espaço Schengen, da União Europeia. Não quero viajar para esses países, quero ir para Londres, quero ir para os Estados Unidos. Esses países também têm regras. Então você tem que verificar dentro desses países o que eles querem ou não. Você tem que entrar em contato com eles, tá? O que eu posso te dizer é, na União Europeia, espaço Schengen não é seguro. Para esses outros países, tem que verificar com o próprio país, com algum advogado de lá, ou com o próprio órgão imigratório, se vai ser possível que você viaje utilizando a CPLP, ok? É isso, pessoal. Lembre-se de se inscrever no canal para estar acompanhando aqui semanalmente conteúdo de grande valor. E lembre-se de me seguir no Instagram, porque lá eu posto muito conteúdo e eu apareço nos stories falando sobre notícias urgentes, novidades. Aqui no canal demora um pouquinho para eu postar, né? Então, se você quer estar acompanhando em tempo real as informações, me siga no Instagram, tá? É isso, pessoal. Um beijo e eu espero ter ajudado vocês.